Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para apresentar mais um tema do NEP. Hoje iremos ver Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo é o olho. Lucas também registra essa passagem, capítulo 11, versículo 34 e 36. Os responsáveis pela apresentação, Carol e eu, João. Era para não só quem ia se apresentar. Desculpa. Então, vamos iniciar com a prece, né? A gente não pensou em nenhuma música. Tem que pensar em música. Nós escutamos anjos agora. Mas André Eu fiquei tentando achar uma música que tivesse a ver com o tema e não lembrei. André é melhor do que eu. Será que ele lembra, hein? Eu lembrei daquela música de Maria, né? Que ela acho que de um olhar profundo, começa assim. Fala só nisso de olhar. Fala de Maria, né? Pode ser uma prece final depois. Mas de início, vamos fazer a prece tradicional da gente. Eu acho que o André sabe essa aí. No final pode ser. Eu acho que é um pouquinho mais no final, né? Sai Maria e tudo mais, como alguém que vai olhar realmente iluminado. Peço que Moisés faça a prece, por favor. Deus nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, nossos guias espirituais, nesse momento agradecemos por estarmos juntos, por estarmos aqui reunidos para estudar um pouco da vida de Cristo, dos seus ensinamentos. Agradecemos pela noite, pelo ar que respiramos, pela vida, por todas as oportunidades que a vida nos dá, e até pelos momentos difíceis que nós aprendemos e crescemos. Pedimos a Ti, teu amparo e a tua proteção, que esteja sempre conosco, a nos guiar no bem, e possamos ter a maturidade e a sabedoria de encarar todas as nossas dificuldades e ter forças para superar. Pedimos a Ti também que ilumine a cada um que aqui está e também aos nossos amigos internautas, que possamos estar conectados coração a coração, todos envolvidos na causa do estudo do Evangelho. Que o Evangelho possa ser a luz para nos guiar na estrada e o roteiro divino nas nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Irmãos, é verdade que Lucas coloca esse item junto com a candeia do alqueire. É verdade que Lucas coloca. Isso daí é chato, rapaz. Como é que a gente chegar lá na frente pra gente então? Então, aqui o roteiro, né? Eu coloquei essa imagem justamente tentando encontrar a imagem dos olhos, né? Não, vixe, mas... A gente pensou trazer dessa vez. Fica até uma dica para a gente tentar fazer isso sempre, né? Assim, ligando as três revelações, esse início com alguma passagem da Torá, né? Um dos 5 livros de Moisés. E a Bíblia de Jerusalém, nesse sentido, é muito útil, porque ela sempre dá passagens, né? Tem umas 3 ou 4 lá, essa eu achei a melhor. Haroldo fala também da Bíblia do Peregrino, né? Consegue fazer conexões. Fala muito bem. A gente, nas nossas rodapés são muito boas, mas assim, a tradução não é tão boa, mas a Bíblia do Peregrino e nossas rodapés consegue fazer conexões não só com textos cristãos, né? Tanto do Velho Testamento, mas com textos de outras segmentos religiosos. Então tem a citação do Deuteronômio, nos 5 livros de Moisés, fala sobre essa questão do olho. Aí ele pode ler, por favor.
Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como a dizer, eis que se aproxima o 7º ano, o ano de remissão, e ao teu olho se torne mal, para com teu irmão pobre. Nada lhe dando, ele clarearia a... Maria e a Vé. clamaria a... Yahvé. Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Bom, eu interpreto essa passagem assim, quando ele fala do 7º ano, a gente pesquisar, Yom Kippur, né, que seria o dia de perdão dos pecados. Então é como se aí Moisés estivesse dizendo, algumas pessoas sabendo que está próximo esse ano, então eu posso pecar mais, né, e não ter um olho de bondade, de caridade para quem está no sofrimento. Mas eu entendi assim, né, a pessoa se relaxaria na caridade, porque está próximo esse ano. A gente viu também em outros estudos aquela questão do perdão, né, de que as dívidas elas cessariam no 7º ano. Né? As dívidas monetárias, Inclusive. Interessante. Então já tem essa ideia do olho, né, mal, olho bom, em Moisés. Né? Jesus resgata isso no guia ensinamento. Poesia do Paulo. Quando a gente tiver o Sermão da Montanha, vai ter, né, Paulo? Dico Maiara, por favor. Dos olhos bons. Se Deus em toda parte está presente, se Ele é hoje e sempre o sumo bem, no mundo que de suas mãos provém, não pode ser algo mau ou deprimente. Tal ou tão puro seja o olhar, tão inocente, que nunca transpareça algum desdém, porque ao homem bom sempre convém ter puros olhos e mais puramente. Se nós somos humílimos pigmeus, que o nosso olhar gentil e generoso reflita o casto e doce olhar de Deus. Por isso diz Jesus, meio extremoso, se forem sempre bons os olhos teus, teu corpo será todo luminoso. Muito bom. Comentário? Eu achei legal, assim, só o raciocínio que ele faz e colocar, né, Deus como a causa de tudo, e se ele é o bem, então tudo que vem dele, em essência, é bom. A gente tem que se espelhar sempre nisso, para não deixar que o nosso olhar ficasse mal. Ele ancora essa ideia no próprio poder criador de Deus, que dá das suas mãos tudo que sai é bom. A gente vai desvirtuando pelo nosso egoísmo, na verdade. Na verdade, revela que o mal não está nas coisas, né? Está na maneira como a gente olha, está no olho quem vê. É um treinamento nosso, né? Tem quem vê, na verdade. Né? Mas é porque usa muito singular, os olhos, né? Quando a gente... Não, mas Dá para relacionar com aquela bem-aventurança, né? Da pureza do coração. É, Quando a gente estiver estudando significado e interpretando. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E outra coisa que eu achei interessante, diz assim, no mundo que de suas mãos provém não pode ser algo mal deprimente. Aí eu lembrei do livro Renúncia, quando, se não me engano, o Padre Damiano diz que na natureza a gente não consegue observar remorso, a gente não consegue observar dor, porque isso é intrínseco ao homem. Deus não fez nada assim. Então é tudo reflexo do homem. Na natureza. E na natureza, o que a gente vê, por exemplo, quando você vê a leoa caçando a gazela. É uma pessoa que, poxa vida, que maldade e tal. Essa é uma percepção nossa. Né? Que vê destruição na natureza, que vê aniquilamento. Enquanto, na verdade, é tudo um processo de retroalimentação, de evolução. Eu me apeguei tudo, né? A gente colocou em cima a loura e embaixo o Digo Jerusalém. Mateus capítulo 22, capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo é o olho.
Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva? E aí, Bíblia de Jerusalém, a mesma passagem. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu corpo estiver doente, mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? E a passagem em Lucas, capítulo 11, 34 e 36. A candeia do corpo é o teu olho. Sempre que teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Mas quando estiver mal, também teu corpo estará em treva. Portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se o teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com um raio. Bíblia de Jerusalém. A lâmpada do teu corpo é o teu olho. A lâmpada do corpo é o teu olho. Tá ruim hoje. Se teu olho... Teu olho tá ruim hoje. Tá ruim. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Também iluminado. Você não comigo, vou dar. Todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se o teu corpo está iluminado, sem parte alguma... Todo o teu corpo. É tanta repetição. É quase Também, iluminado, todo. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada, quando te ilumina com o seu fulgor. Leitura difícil. Seu olho tá ruim hoje. Só uma coisa assim, essa aparente incoerência que diz assim. Desculpa. Muito bem. Pois se a luz que há em ti são trevas, né? É uma passagem que vai... É interessante, né? A primeira coisa é a gente ver as palavras, né? Então, sublinhadas. Como é que essa luz É treva. É uma passagem que é aparentemente muito simples, não é uma leitura assim, desavisada, a pessoa pode achar fácil. Mas quando a gente vai olhar eu acho difícil, né? Mas eu quando fui olhar as leituras espirituais, né? Foi que eu comecei a ver como são diversas as interpretações. Sim. Muito diversas, né? Assim, a gente observa, começando das palavras em destaque sublinhadas, né, que diferem. Acho que antes de ver as palavras, a estrutura. Só com essa leitura para a gente ver que a estrutura ela não foi feita para ser lida em português. Aparentemente, eu acho que há alguma ritmicidade, alguma rima que tem muito em hebraico, que só em hebraico faz sentido. Porque eles repetem várias vezes, várias expressões. Luminoso, Tu olhou o grego? todo. Haroldo segue bem direitinho, sempre Haroldo segue. No caso, não em hebraico, eu creio. E um é uma pergunta, né? O outro uma afirmação. Se bem que É até interessante ver que assim, nós podemos encontrar, já encontrei erro de digitação, né? Inclusive até foi uma coisa que a gente sugeriu, nós anotarmos, ou pelo menos os possíveis erros que a gente acha que é erro, para poder submeter. Por exemplo, é uma interrogação mesmo aqui, por exemplo, porque isso muda bastante. Porque se a Bíblia Jerusalém traz uma continuação, é o sentido que é muito. é verdade. Um botou interrogação antes que Eu vou perguntar, é realmente uma interrogação aqui ou não? Porque pode ser, é só um erro de digitação com a.
É isso? O caractere. Lembrando que no grego não tem pontuação, né? Só lembrando. Mas no texto crítico, eles trazem, eles botam algumas coisas. Tem que ver se tem mal, sinal mas acho que não tem não. E no Eles grego não eles tem usam assim. ponto e vírgula. Interrogação para eles é ponto e vírgula. É. Vou ver como é que tá lá. Não é esse desenho nosso, não. Ponto e vírgula. Mas assim, nas palavras, né? Candeia. E candeia para lâmpada não tem tanto problema, porque é a mesma coisa. Candeia era o termo, né? Para se referir, como a gente vai ver, a lâmpada dos judeus antigos. Né? Ah. Mas aí seria aquilo que sustenta a luz. É isso. Lâmpada, né? Para nós hoje é de vidro ou outra coisa. Agora, quando ele fala simples e são, aí já começa a ter uma diferença. Tecnicamente, a palavra que está lá é haplos, que é simples. A gente vai ver. E aí, Simples, e aqui embaixo tá são. Rablosa. haplos, na verdade. Vai ver lá. E aí, ele coloca também mal, aludo, e o Jerusalém coloca doente, fazendo um contraponto, saudável e doente. Né? E Jerusalém opta por isso. Treva, aludo coloca, eles botam escuro, tem tanta coisa, escotos. E em Lucas, a mesma coisa, né? Simples, aludo coloca e eles colocam, Jerusalém colocação. E no Lucas tá Raplos também. E lá ele coloca escuro, faz o outro escuro lá, né? Lucas, que é a mesma palavra, escotos. Aludo uma vez bota treva, depois bota escuro. E aí o raio, né, que bota o raio e eles colocam fulgor. E aí? A questão de Lucas, né? Paulo falou, examina se a luz que é em ti não é treva. E a Jerusalém fala a mesma coisa, né? Vê bem se a luz que é em ti. Como é que pode ser uma luz trevosa? Né? É uma questão assim que a gente quando lê realmente fica. O pastorinho vai comentar isso, salvo engano. Mas eu pelo menos entendi assim. A gente vai emitir alguma coisa. E luz como ser energia, né? Eu pelo menos entendo assim. Alguma coisa você vai passar. Seja um mal olhado, seja um bom olhado. Será que é passar ou captar? Que há em ti, né? Eu entendo mais. Eu acho que é emissão mesmo. Eu entendo mais como emitir. Também fico com essa dúvida. Fala isso. Eu também fico com essa dúvida da passagem. Inclusive, eu tendo a achar mais que tem mais a ver com captar do que emitir, pelo que eu senti. Mas já que a interpretação, não deixa. Vamos na frente para chegar lá. Pastorinho, salvo engano, é aquele que fala isso. Bom, a gente não achou Talmudim, não tem. Se tem, a gente Não tem, porque é junto, né? É, porque é junto com o nosso. Isso, é. Porque E a gente colocou no YouTube, eu achei uma fala do Caio Fábio muito interessante sobre isso. O título lá está assim, o olho, o olhar e a luz do corpo. Né? Mas eu começando com o Carol, talvez faça mais sentido o olhar é a luz do corpo. Não sei se no YouTube eles esqueceram de colocar o acento, né? Fica o título aí meio que aberto. Vou botar o link aqui, pessoal. E aí você já sabe o esquema, né? Podem começar a assistir.
Pessoal, vocês encerraram? Tá, ainda dá ali. Agora adianta. Mas tem um áudiozinho, um Eu microfone. quero dizer, então, quando eu me decepciono com alguém, eu posso seguir a pessoa, né? Fiz uma imagem falsa da pessoa, né? Ela se demonstrou de uma forma que eu me decepciono com ela. Mas, Lucas, Não, eu estou dizendo que é que a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Não, Eu acho que ela terminou. terminar. Esse vídeo é bem interessante, né? Ele, inclusive, lança uma luz na nossa discussão sobre o que entra e o que sai do olho, né? Na verdade, ele fala em duas coisas, né? A maneira como a gente percebe o mundo se reflete também na forma como a gente se percebe, né? E é um movimento duplo, né? Na verdade, não é o que entra e o que sai, é o que entra e também sai. Porque a gente se construi junto com o que a gente construi no mundo. E aí, nesse sentido, Paulo fala que quando a gente se decepciona com alguém é porque a gente está projetando nela uma maldade que há no nosso coração. Também, mas eu digo assim, quando ele falou de falsificação, eu posso dizer o seguinte, que eu criei, de certa forma, no outro, uma imagem falsa. Eu esperava que uma pessoa, quando eu decepciono, é porque eu crio o projeto da pessoa, que ela seria algo, ela seria algo que não era para ser assim. Eu que fiz essa. Deu expectativa? Foi? Mas também tem isso. As pessoas que tendem a ser muito. Pessoas boas e puras, elas tendem a não conseguir ver a maldade nos outros, né? E costumam ser facilmente enganadas e tal por conta disso, né? Porque a pessoa acredita que está todo mundo de boa fé, porque ela está de boa fé sempre. Mas você falou uma coisa agora que, assim, na nossa percepção, às vezes a gente acha que ela é facilmente enganada. Porque a gente acha que ela está ali de forma ingênua. E muitas vezes não. Ela na verdade, ela não dá aquele valor que nós damos para o nosso orgulho. E aí a gente exterioriza do outro assim, não, Paulo não é problema esse assunto da casa não, por exemplo, né, que tem esse resultado. Mas aquele outro que a gente julga como sendo um leso, né, como sendo uma pessoa que está sendo fora de si. Ele falou isso, idiota. Então, por exemplo, a gente teve lembra daquela corrida que o brasileiro foi agarrado por um tal, teve aquele lance, né? E depois ele chegou lá, em terceiro lugar, se não me engano, não foi? Ele tem uma postura muito interessante de perdoar. Inclusive, isso fez com que ele fosse muito mais. Ninguém se lembra que foi o ganhador daquela corrida. Mas ele é quem fez, né? Chegou a pela humildade dele, tá? Eu lembro que fez um comentário, eu não poderia perdoar. Então, assim, quer dizer, do outro, né? Aí ele foi jogando todo uma coisa que ele não faria, querendo que o outro fizesse aquilo que ele não tinha condições de fazer. E foi exatamente o ato de perdoar que fez com que ele fosse o maior de todos naquele momento. Esse é o exemplo mais claro de como a gente lança que há de mal da gente no outro. Eu não estou nem dizendo que a pessoa que lança o bem no outro é besta, não é isso não. É que a gente, quando a gente só consegue enxergar a maldade se a maldade existir na gente. Sim. É a gente conhecer a maldade. Eu não quero, por exemplo, supor que Jesus jamais veria maldade em algum lugar assim. Porque ele era o extremo bem, assim, né? Mas ele conseguiria perceber uma intenção má de alguém. Conseguiria porque ele já conheceu a maldade, entendeu? Não é porque ele ainda seja mal, é disso que eu estou falando. A gente já consegue projetar no outro algo que a gente conhece. Eu acho que não é nem assim quando a gente percebe, quando a gente dá valor. Né? Porque, como você disse, Jesus tinha noção, conhecimento das nossas limitações. Sabia que os fariseus eram mentirosos. Só que ele não... Mas ele não desvalorizava essas pessoas. Não trazia isso à tona assim de uma maneira de humilhar o outro. Até a questão da indulgência também, da própria indulgência, né? De não ressaltar a qualidade ruim do outro, né? Olha, Você percebe, mas você tem a escolha de E relevar.
Então, assim, basta a gente se perceber como que a gente é com bebê, com as crianças. Como é que a gente releva certas coisas que são feitas? Como que a gente consegue fazer isso com as crianças e não consegue fazer isso com os adultos ou adolescentes? Eu falei aqui uma vez, e eu estou falando, eu até uso 100%. A questão do trânsito, vi esses dias, Marcos falou, né, que o carro dele é o trânsito, você mais que anda, acho que idêntico também é. O prefeito não julgar, né, por 24 horas. Gente, olha, não tem falha não. Basta você abrir o vídeo, baixar o vídeo e pedir a pessoa a passagem, que eles sempre dão. Nunca. Deu legalzinho assim. Agora, por que essa pessoa, essa mesma pessoa que deixa você passar, que você pede, se você avança e pedir, ela lhe trava? Orgulho. Não, exato. Agora, o que é um ato que a pessoa se sinta assim, não, eu deixo porque ele me pediu. Né? Não é porque eu sou, não é porque eu sou solícito, porque eu sou, porque ele me pediu, eu deixo. Questão de respeito, né? Eu tô uma vez, outra questão de respeito. Enfim, mas... Vamos voltar por quem, né? Sim, Lili quer falar. Ela, inclusive, já há um tempinho eu esqueci. Oi? Pronto. Estamos Tem nada não, mas eu falo 10 minutos aqui, não tem problema não. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Tá. Falando desde o início, né, que eu estava pensando aqui, quando vocês falaram dos olhos, de emitir ou receber a luz, nessa mensagem do vídeo ficou bem claro, né, pelo menos a direção que ele deu é como se fosse realmente a energia que a gente tem, né? Sendo uma energia positiva ou uma energia negativa. Não a luz como se fosse uma coisa sempre positiva, né? Como eu também pensei, quando eu li essa mensagem, também fiquei confusa. Aí eu queria dizer que o olhar nos torna treva também, porque eu fiquei, como assim uma coisa que eu vejo pode me tornar escuro, né? Totalmente escuro. É como quando a gente interpreta as coisas do mundo como ruins, ou quando a gente vê as negatividades, isso também se reflete na gente, né? O que a gente pensa, o que a gente vê, a primeira pessoa que é influenciada por esse pensamento, por essa energia, somos nós mesmos, né? Então não é uma coisa que vem de fora que está influenciando o meu corpo a se escurecer. Sou eu mesmo com esse meu olhar. Aí outra coisa que eu queria falar é que eu estava estudando um monte de coisa de sistema nervoso, aí eu fiquei me lembrando agora que o olho, ele é o sentido que conecta o mundo exterior com o nosso mundo interno, né? É através do olho que as conexões vão lá para o cérebro e a gente tem julgamento, memória, emoção, tudo ligado com as coisas do exterior. A gente não só capta e fica lá parado, a gente sempre tem uma forma de julgamento. E aí, esse olho sendo bom, sendo simples, ou sendo escuro, né, tem a ver com o que a gente já tem dentro. Tem a ver com a nossa interpretação do que está do lado de fora. Né, a nossa interpretação do que está na realidade, que a gente enxerga. A mesma coisa pode ser positiva e negativa, dependendo do que a gente tem dentro. Aí vem aquele negócio do puro de coração, né? O olho bom, o olho simples está muito ligado com o puro de coração. E eu lembrei daquela passagem de Jesus que fala do cachorro, dos dentes bonitos, que os discípulos ficam reclamando que ele está fedido lá, o cachorro morto fedido, e Jesus fala, que olha que dentes bonitos. É a mesma coisa que eles estão vendo, só que com uma pureza diferente de coração. E lembra, você ficou com essa parte, com esses slides, aparece essa historinha mais à frente. Não vi essa parte, foi mal.
Do Evangelho, sim, André. Né? Não está no Evangelho, né? Tá. Não, segundo o slide que a gente pesquisou, o Leon Tolstói, escritor russo, que teria dito que Jesus teria falado isso, mas não tá, os 4 evangelhos não aparecem. Sério mesmo? Eu não sabia. Caraca, cuidado com o Evangelho. Vamos continuar. Porque a gente está entrando na interpretação, mas ainda tem coisas importantes a nível de compreensão. A parte mais acadêmica mesmo, né? Mas você consegue ver? Consigo. É que candeia, Líquidos. lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizado nas residências e no templo. Tá no A imagem. E que estudou uma passagem sobre a candeia, né? Foi. Agora, só uma pergunta que eu acho que é assim, a candeia, ela é a peça que sustenta a luz. Não é isso? Ela em si não é a luz. Não é isso? A candeia que vai entalando. A candeia Ela é esse bichinho de barro. é barro. A candeia é o instrumento. Não, perfeito. Não, outra coisa porque o que ele chama assim, ele diz que o nosso olho é essa candeia. Não é? Isso. O nosso olho é o instrumento, não é ele a luz. Né? Só para poder. Até a interpretação. Não. Eu estou falando uma visão técnica mesmo. Daí tu achar E faz todo sentido. O olho é a luz, né? Oi? Que o olho não é a luz, é um instrumento. Isso. Porque assim, como a candeia é ela que vai carregar a luz, né? Se a gente fosse olhar o nosso corpo, onde é que está localizada a luz? Os olhos, segundo Jesus. Né? A candeia. É o instrumento do corpo inteiro. Candeia do O órgão que carrega essa luz é o som. A gente estudou essa passagem lá nos programas que a gente gravou, né? E foi bem interessante as interpretações lá que o Afonso trouxe, justamente nessa linha. A gente estava vendo aquela passagem não por a candeia embaixo do alqueire, e aí ele trouxe também essa outra passagem comparando, acho que elas se complementam, né? Lucas bota tudo junto. Sim. Lucas É. coloca tudo junto. É só pra gente ir com o registro, né? Aí só pra uma história engraçada. Eu tava lá e percebi, poxa, seria legal que a gente falasse o que é candeia aqui pro pessoal na internet, ou que tá acompanhando aí os programas. Eu vou pedir pra Haroldo falar, né, no meio do programa. Haroldo, seria interessante a gente falar o que é candeia, alqueire, né, essas expressões. Aí ele disse, não, tranquilo, mas fica à vontade, então. E aí, meu amigo, foi neve na cabeça assim, vamos lembrar o que é mesmo. Falando, eu insisto. Você diga. Eu queria que ele falasse, né? Mas aí, só pra gente lembrar, né? Tem um óleo dentro da candeia que alimenta. É como se fosse um candeeiro, uma lamparina, né, que tem um combustível, né? Lembrar de que tem essas partes, né? Azeite, o azeite. E o alqueire é aquilo que é utilizado para apagar ou para guardar, né? Para colocar por cima, em cima da luz. Tu lembrou na hora, não? Dei, mas vocês vão ver quando sair o vídeo. Eu tô dando aqui. Toda hora que tá nessa passagem, eu tô pensando aqui, isso não ser melhor que eu, né? Porque a ideia aqui, que a gente tá falando, é como se o mundo existisse em realidade e a gente é que lança a interpretação sobre o mundo, né? As coisas em si não são boas nem más. Eu mesmo falei isso no começo da discussão. Mas depois fiquei pensando que isso também depende muito da visão do filósofo, né? Porque a filosofia sofreu muitas correntes diferentes. E se fosse, por exemplo, um existencialista, não diria isso, né? Que a realidade está nas coisas, mas as coisas assim não têm valor nenhum. Não existe um mundo inerte à ação humana, né? Um mundo só adquire valor. Aí assim. Me ajuda. Não, os primeiros, né? Platão e Aristóteles são mais de dizer que há coisas boas no mundo, sim, há coisas más. São mais próximos a isso. Os mais contemporâneos é que vão dizer que é interpretação, a gente que lança as coisas. Toda vez que chegar nessa discussão de percepção, aí se considerar que não vai ser nunca uma última palavra, né?
a respeito do assunto. O que eu acho muito perigoso é a filosofia que diz que a natureza humana é má. Isso existe muito forte, né? A natureza humana é essencialmente má. Entender isso já Isso eu acho foi perigoso. criado assim. Tem muita gente, por exemplo, eu quando eu estudei um pouco disso na faculdade, muita gente segue essa ideia. Né, de que Não tem remédio. Porque se você pensar até na questão teológica, né? Depois que Adão e Eva pecaram, a gente ganhou de brinde a natureza pecaminosa. E aí, tem como reverter isso? Não tem. E ele é porque isso é um problema da falta de conhecimento. Como o Kardec fala na questão do céu, por exemplo, pela falta de conhecimentos astronômicos, como você vê, quando você está parado, você vê os astros se movendo, a Terra não, porque você está desse lado de cá, né? Então você diz, não, a gente é o centro e todo o resto fica circulando ao nosso redor. Então essa falta de conhecimento para a gente para mim, é a mesma questão em relação à natureza humana, que eu estou partindo do princípio dessa existência. Né? A repressão é limitada. É. Platão e Aristóteles, eles eram mais espirituais do que Platão, né? Um espiritualista muito forte. Então, para ele, Deus, Deus era bom e Deus seres bons. A gente segue aqui. E nesse é o motivo que eles estão na Evangelho, né? Na introdução, né? Quer dizer, Porque o parâmetro realmente dá para Acho que eu também sou estava por trás da realidade. é muito interessante a gente lembrar dessa visão de mal como desvio temporário. Desvio temporário, e interessante que acho que a Haroldo comenta que a palavra pecado ela traz essa noção de desvio. Hamartia, desviar você perdeu algo. Desviou algo. Você queria acertar, você jogou acerta o dardo e foi. Não chegou no 10, acho que chegou no 6, 5. É quando você errou algo, você pega. É hamartia. o dia está falando nisso. Uma coisa que eu vi agora no Simples aqui, que a Haroldo bota uma nota rodapé sobre o Simples, que a gente vai discutir Vai essa chegar lá. posição. Vou passar então o slide, Então né? vamos lá. Vou mandar. Sim, aqui é outras fotos, né? Sobre da candeia, só para a gente ter uma noção de como é. Pô, corpo soma. Contrariamente à filosofia grega e a muito do pensamento moderno, a ênfase no hebraico não recai sobre o corpo como algo distinto da alma ou do espírito. No pensamento hebreu não havia conceitos fisiologicamente unificadores claramente definidos, tais como os sistemas nervoso ou circulatório, pois os vários órgãos algumas vezes são referidos como se tivessem certa independência de ação. O uso neotestamentário de soma, corpo, mantém-se bastante próximo do hebraico para evitar o pensamento da filosofia grega, o qual tende a reputar o corpo como mal, prisão da alma ou razão, a qual é boa. A razão ou a alma é boa, né? Eu acho essa questão, porque esse pensamento filosófico grego não é que a gente considere o corpo mal, mas ele não deixa de ser uma prisão, não deixa de ser um limitador dessa alma, de nós espíritos, né? Tanto que a gente fica limitado, a nossa candeia são 2 pontinhos lá em cima, enquanto que o espírito tem as percepções por toda parte, né? Fica limitado por... e candeia é o corpo? Deus. Candeia é o olho, né? Segura a passagem. Mas quer mudar? Muda. Eu fico pensando no lugar do corpo dentro dessa passagem. Mas vamos seguir, porque... Eu também estava tentando chegar nesse raciocínio e me compliquei mentalmente. Eu acho que com as outras discussões você vai mudando, né? montando o sistema aí, os órgãos e tal. Mas é porque tem sempre a gente vê muitas passagens de Jesus, né? Se teu olho é motivo de escândalo, arrancais, assim, parece que são coisas que têm uma vida própria, né? Que não tem conexão com o resto
da totalidade do indivíduo, né? Da parte física. É o que diz aí, né? Uhum. Porque a gente é muito ligado a essa ideia. Quando fala em corpo, já pensa no todo. Então, o que é interessante dizer, no pensamento hebraico, é que eles não pensavam nos gregos separados. O grego ia dizer, não, quem peca é a alma. O hebraico fala do teu corpo, né? Porque está tudo conectado, é um todo para ele. Corpo e alma estão juntos. Então, daí dizer que é o olho que é o motivo desse candeeiro, não o pensamento. É como se o olho pecasse, na verdade. Dá a entender isso, eles eram muito abstratos, muito complexo, na verdade. Agora a gente pode pegar essa passagem e colocar aí tanto também os ouvidos, o nariz, a boca, o nosso tato. É como se o olho estivesse representando Os sentidos. o sentido do contato, né, com a matéria. Por quê? Porque senão a gente vai dizer assim, poxa, o cego, de nascença, ele não vai ter esse. Mas ele tem um contato só que através, né, de outros sentidos. Eu acho que o olho, mas o olho talvez seja realmente o principal, no sentido dessa interatividade com o mundo, né? Ele permite você ter uma. Quem viu aí o filme I Origins, a gente Sim. vai descobrir que o olho tem uma função bem interessante. Quem assistiu aquele. É um livro de origem, é um filme. E todo mundo fica cego. E uma pessoa sai sobre a cegueira. Fala muito assim, a humanidade se constitui muito com base na visão, né? A maneira como a nossa sociedade global, o mundo todo, né, se constitui, tem muito a ver com a visão, né? Até a nossa dignidade, os pudores passam muito por aí, né? De forma que quando a visão é retirada, a gente volta no filme, né? A um estado de barbárie, né? É muito interessante notar. É uma forma opção para você. Excelente. Vale a pena ver. Cinema. Vale a pena ver. Eu já estou confundindo os eventos também. Olha aí, falando nele. O carro eu sabia que era hoje. Né? Oftalmose. Oftalmose? Alguém na internet quer ler? Falta mais aqui. Vamos lá. Mas foi do outro mesmo. Não, fiz a prece. A prece, Vamos ver. Olho, oftalmos. No hebraico, oftalmos. Vamos lá. Queria dizer oftalmos. No hebraico, fala-se dos órgãos físicos como se fossem a agir semi-independentemente. Igualmente, possuíam qualidades psíquicas e morais. Assim é que o olho não apenas é dotado de visão, mas também é orgulhoso. Isaías 5,15. Tem piedade, sono, desejo e, apesar de que Paulo salienta a interdependência dos órgãos físicos. O etc. pode ler. Hã? O etc. pode ler. É porque eu não vi, eu pensei que estava dentro do parênteses. Preserva a noção hebraica de função quase auto-independente do órgão. Paulo salienta que tem independência, mas manteve a passagem de 5,29. Preserva a noção a ideia hebraica. antiga do Velho Testamento que o órgão teria qualidades morais e psíquicas. O órgão físico mesmo. Mas se a gente entende que eles entendiam o corpo e alma como um todo, né? Fica mais fácil. O olho, o cadáver lá não tem, mas eles não eram ingênuos em achar que o cadáver é o olho, no caso, animado, né? O corpo. E é interessante, tá? Inclusive a gente vê isso. O corpo só é o que está animado. Aristóteles diz isso. O cadáver é o cadáver, não o corpo, mas que está ali. Aristóteles entende assim. Ele só entende o corpo como sendo um A animado. unidade da matéria com a alma. Isso volta em matéria. Isso tem a ver muito com aquela história da Emaíta, aquela questão do sangue que de poder. Você que corre as veias, o sangue é animado, não o derramado. É a ideia hebraica, que Aristóteles também viu isso aí. Oftalmos é hebraico? É um grego. Porque oftalmose. Não vai ser sempre oftalmos, né? Isso que o Moisés falou. Oftalmose é grego. Mas aqui ele começa dizendo no hebraico. É porque ele vai buscar no sentido do hebraico. O olho não é No sentido hebraico. hebraico. Como é que o povo hebreu entende o olho? A gente tem que saber. Né? Jesus estava no contexto. Mas Entendi como Mateus o escreve? que o pessoal perguntou. Hebraico.
tanto do grego quanto do grego. Beleza. Olha aí, chegou. Vamos ver agora se acerta uma leitura, né? Agora vamos pedir para alguém da internet, né? Andrezinho, pode ler os slides. Simples, rápido ao uso, natural, sem artifício, cândido, sincero, franco. E mal, poneróis, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, gordo, no caso do gordo, no caso do Sobrecarregado, eu pensei, será que faz sentido, né? Uma carga demais. Isso é uma viagem minha. Como é que é? Esse foi um acréscimo. O que está entre os conscientes foi eu que coloquei na hora que eu li, imaginando se talvez o grego clássico já imaginasse o sobrecarregado como sendo algo do peso, né? O gordo é muito pesado. Tá carregado. Tá. Não sei se eu viajei. Cheio de sofrimento, desproporcionado, miserável, indigno, como também mau, causador de infortúnio perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, adversário. Bem, primeiro eu achei interessante o simples, né? Em vez de são. E, particularmente, a tradução sincera, o olho sincero. Então, não é aquele olho. Vejamos bem, a nossa interpretação em relação ao mundo e ao outro, ela nunca vai ser, ainda, né, pura. Nunca vai ter uma visão assim dos fatos exatamente como eles são. É sempre. Tá bom, foi meu microfone. É como, inclusive, lembrando daquela questão do vestido, né? Alguns viram uma cor, outros viram outra. Ah, sim. Isso falando no campo material, né? Uma coisa muito simples, muito particular. Imagina no campo da mente e das interpretações de cada um. Como a gente vê um fato, uma pessoa, um comportamento de maneiras completamente diferentes. Então, ter um olho sincero é muito difícil. Tá? Ter um olho que enxergue sinceramente as coisas. A gente sempre faz um juízo de valor, né? E é por isso que está o alerta de Jesus em relação a esse nosso olhar. E muitas vezes a gente precisa evitar essa interpretação, essa externação desse nosso ver. Porque ele sempre vai ter uma parte de nós. Né? Aquele ator, Zé Maia, ele sempre fez papel de galã, né? Sim. E recentemente, na novela que acabou agora das Novas Velhas, ele fez o personagem de um pai de família, casado e com filhos, mas que se envolvia numa relação homoafetiva, né? Com um cara que inclusive bem mais novo e tal. E aí, várias pessoas no meu círculo falavam: ah, mas eu sempre achei que esse cara tinha um jeitinho, tinha um trejeito, uma quebrada e tal. E aí depois eu vi uma reportagem uma entrevista com esse ator e perguntaram: como é que você compôs o personagem? Ele, sinceramente, eu não fiz absolutamente nada diferente do que eu fazia com o galã. Eu fazia as mesmas coisas. A diferença é que eu contracenava agora era um rapaz, não mais com as moças, né? E assim, de onde é que veio aquela quebrada que a gente percebia ali? Né? Da maneira como a gente atribui o valor, né? A gente, por exemplo, essa questão que o falou, esse natural simples tem a ver com o puro, com a pureza. Que é a nossa origem. Simples, ignorante, tal, sem malícia, né? Sem acrescentar os preconceitos. Exato. E a gente não tinha ainda essa condição de valorar, de valorar as coisas. Na mediunidade, nós temos essa dificuldade de você conseguir transmitir com pureza o pensamento do Espírito. Você sempre vai carregar
com as suas cargas, seus preconceitos, os seus conhecimentos, você vai dar seu tempero. Divaldo ele coloca os níveis que você consegue alcançar de pensamento, ou melhor, de não pensamento, para que você possa ser um instrumento melhor para os espíritos. Na história, não existe história neutra. Sempre você vai ter, na maioria das vezes, a história do vencedor no mundo. Então, ela é um ponto de vista. E a gente, muitas vezes, a gente vai se apropriar dela exatamente com conveniências. Quando uma pessoa faz uma tradução, ela vai carregar também na tradução aquilo que muitas vezes lhe é conveniente. Nós temos isso também nas obras de Kardec. Nós vamos ter muitas diferenças entre uma coisa e outra. Então, tudo realmente a gente vai estar impregnando com o nosso ser. Por isso que eu acho que esse adjetivo aí, né, sincero, ele complementa bem a ideia de simples natural, né? Não é somente ser juízo de valor, né? Mas baseado na verdade, porque sinceridade tem a ver com base na verdade, né? E aí a gente pode puxar a questão que foi simples e são. Qual é o significado de são? Aí você tem esse próximo slide, né? Os termos, então, como estava o grego lá, né? E a Luda não comenta são, porque ele não optou para essa tradução, na verdade. São a gente tem que fazer a Jerusalém não coloca não coloca na fala da pé, não só disso, não. Tem que fazer os acréscimos. O que ela colocaria por são? Porque, veja só, são e doente, e aqui é o que a Bíblia de Jerusalém traz, né? Isso faz a gente tem uma tendência de unificar muito na questão mesmo da identidade. Se a gente ficar nessa questão, nesse simples, eu posso estar fisicamente bem, mas será que psicologicamente eu estou bem ou eu estou interiormente? Eu só estou falando isso aí porque realmente esse simples que ela nos traz, ele nos faz aprofundar mais na questão o que o são poderia deixar a gente numa coisa muito superficial. Lógico, talvez, né? Exato. São saudável, o Pinheiro colocou aí, sadio, santo, saudável, é aquele que não está doente, né? Aquele que não tem a outra aparência. Mas é aí, sadio, igual a real conexão com Deus. Aí essa questão da conexão com Deus que ela coloca, aí você remete, então essa conexão, aí os pulos de coração que tiveram a Deus, aí você tem essa pureza, essa simplicidade que a Lula coloca. Eu estou assinando uma diferença grande. Ela escreveu uma coisa, mas ela queria comentar. Pode falar. Oi. Oi. Quando vocês estavam falando do simples, né? Do olho simples, natural, aí eu fiquei pensando que alguém falou que a gente não vai ver as coisas como elas são enquanto a gente não se tornar melhor, né? Mais perfeito. Aí eu fiquei pensando nisso e faz sentido, porque a gente, para ver as coisas como elas realmente são, a gente tem que saber o que elas são, saber a verdade sobre elas, né? E a gente, como é limitado ainda, a gente tem uma visão muito menor do que a visão ampla, né? Que a gente aprende, que a gente vai ter um dia. A gente consegue ver as coisas somente através desse nosso olhar. Por exemplo, um dia que a gente vê a chuva, aí é chato porque a gente não sai de casa, se molha todo, fica doente, tem mais trabalho. Mas aí a chuva é muito importante para o ciclo de toda a natureza, né? O ciclo de toda a vida. Uma coisa que é considerada ruim, ou pelo menos, por exemplo, o sofrimento é ruim, a gente vê como ruim, mas o sofrimento faz parte do aprendizado, é uma coisa boa e importante para o nosso ciclo de evolução, né? E o dia que a gente conseguir enxergar isso, como isso é realmente, a gente vai parar de ver como ruim.
Ponto. Acho que é André Luiz que diz em nosso lar que a chuva, quando cai, lava a terra, os miasmas, as vibrações pesadas. É isso? Uhum. Todo carnaval chove, companheiro. Eu já observei isso. Todo carnaval chove. Já tomei muito bandido no carnaval. Vamos seguir que a gente tem. Vamos lá fazer a hora. Eu queria falar só uma coisa. Acaba de ter que falar. Walter Isaías, fala sobre que o olho simples é um olho sincero. Foi perguntado para ele qual o segredo do seu autocontrole. E ele disse que é justamente isso, a sinceridade, a naturalidade. Ele não age, né, de costas diferente de como ele agiria de frente a frente com a pessoa. Ele não falaria, né, por trás o que ele não falaria na frente. Então, isso é um segredo para ele do autocontrole. É Uma justamente... comparação interessante que ele faz. Né? Você está falando de alguém que, a gente imagina que, por exemplo, quem é que não está aqui com a gente? Meu pai. Ele gosta de pegar o pai Se a dele. gente começa a falar aqui do meu pai, e eu colocasse na minha cabeça, Divaldo, assim, ele está aqui, a gente, ouvindo. Se ele estivesse aqui ouvindo, ele falaria isso? Está gravando. Está gravando, né? Tem prova, né? Mas isso remete exatamente à questão 119 dos espíritos. Se nós fôssemos chamados hoje para o plano espiritual, a gente ficaria bem diante de todos, ou a gente teria vergonha, porque no mundo espiritual nada se esconde. A gente teria vergonha de se deparar com alguém, nós teríamos coisas e confessar, coisas que a gente pensa aqui, mas que como cada um de nós não consegue captar exatamente o pensamento do outro, a gente fica mais tranquilo. Só que imaginemos nós aqui no mundo espiritual, todos nós encarnamos, poxa Paulo, mas se fosse isso de mim, poxa também e tal, né? E assim, coisa. A gente tem que ser bem. Vai relevar bastante as coisas. Desculpa, eu vou atrasar, eu estou trazendo a palavra de novo. Eu também vou já se achei na cadeira, né? Como falo. Vou falar, né? Eu já que é uma palestra, eu quero franzir a testa. Eu já sabia que eu estava incomodado. Eu já sabia. Eu estava uma cara assim. Pois então, eu estava assistindo algumas palestras, né? Eu acho que, eu tenho a impressão que essa foi de Divaldo, dizia que tinha 2 filhas que não se davam bem de jeito nenhum, que viviam brigando desde a infância, aquela coisa toda, não sei o que, e a mãe perguntava, pode ser por uma questão de vida passada? E eu acho que foi Divaldo, não tenho certeza, eu respondi depois, bom, se é de vida passada, eu não sei, mas que é de vida presente e das imperfeições que elas trazem hoje, com toda certeza, porque elas podem ter sido o que for no passado, mas se hoje tivessem superado essa porção negra de orgulho, de inveja, de ciúme e tudo mais, então o passado não seria o que iria influenciar Na verdade, não é de vida passada. Não é de vida passada, é de ao presente. Mesmo que tenha sido uma vida passada. Mesmo que Tenha essa vida passada se dado início. da confusão, né? É porque nós queremos, eu acho, nós podemos explicar muita coisa, a gente fica não querer justificar. Né? Isso não é interessante, eu acho que ele explica, mas não justifica, porque você tem a possibilidade de superar-se a si mesmo agora. Eu falei isso assim, para a gente dimensionar a nossa porção interior, né? A gente se conhecer melhor. Porque, na verdade, a gente coloca para fora, né, como eu estava dizendo, o que é o nosso mundo íntimo, né? É uma projeção nossa. Rapaz, o NEP. Falei umas sessões aí de terapia. Luz. Vamos pedir para. Eu de novo? Né? Cadê a Liz? A Liz já não caladinha hoje. Porque a lista sem áudio, ela falando em inglês. Ah, é? Giana. Giana, querida, você pode ler? Né? Quando a Disney entrou. Não, foi outra pessoa. Você quer Juliana? Já? Estamos ouvindo. Luz. Essa palavra é empregada em conexão com alegria, bênção e vida, em contraste com a tristeza, a adversidade e a morte. Está em Gênesis e em Jó. Desde tempos bem recuados, veio a significar a presença e o favor de Deus. É Salmos e Isaías, não é isso? Em contraste com o julgamento de Deus. Desta e de outras fontes se originam um dualismo ético
entre a luz e as trevas. Isso é, o bem e o mal, que se mostra bastante marcante no Novo Testamento. Então, a gente procura nos dicionários trevas, assim, escuridão, aí o Douglas diz, veja luz. Ele não define treva, então eu entendi assim, o contrário, isso aqui é a treva. A gente não colocou que não achamos Na verdade, a nada. ausência de luz. É a ausência. Ela não existe em si, né? Veja luz. Porque, de fato, é uma noção até que materialmente, Fisicamente, o conceito físico, né? fisicamente não existe. O preto, na verdade, é a ausência de Como daquele. Não, é um espírita. Ele faz a questão, porque você se materialista, você tem muita fé. Ah, o Sérgio. Foi o Sérgio que fez aí. Você tem que ter muita fé porque você nem toca nem vê. Mas se não for a luz, você não vê a matéria. E se você. A gente acha que você toca, você não toca. Existe uma camadazinha que. Se tocar, é uma bomba atômica. Você acha que toca, não toca. Tem que ter muita fé para ser materialista porque não. Isso aí vai dando silêncio, gente. Demais. Isso ele fala Eu vou estar em paz. Ele fala na palestra do YouTube, e só para deixar registrado, glândula pineal. Procurem glândula pineal Sérgio Figueiredo. É uma palestra bem antiga, mas que ele fala várias questões. Que, aliás, para muitos é o terceiro olho, né? Tem minha cabeça, sabe? Literalmente cabeça. Para muitos é o terceiro olho. Tem a ver com nossa questão também. Divaldo, num vídeo sobre passe, ele fala também que até o chakra coronário está ligado na glândula pineal também, que faz um LEDzinho. Tem um leite golden aí. Seria a glândula pineal. Seria a glândula pineal também, né? Tá. Eu vou só tirar o de Giana. E o de André. André também falou glândula pineal, estava comentando também. Tem André também? Ah, André, você quer falar alguma coisa? Vai aparecer glândula pineal, então vai no seu comentário, por favor. Regina, você pode ler esse slide para nós? Luz. Não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Todas as outras coisas aceitam impureza. Quando, por exemplo, lavamos com água pura um objeto impuro, a água se torna impura na mesma razão em que purifica o objeto impuro. Não pode neutralizar, senão apenas transferir para si as impurezas do outro. A água é sumamente contaminável ou vulnerável. Só a luz é incontaminável, invulnerável. Pode penetrar em todas as impurezas do mundo sem se tornar impura. Do Sermão da Montanha, Rubem. Excelente, né? Podem ter uma sacada. Não tem ninguém que falou sobre essa questão também. Se não fosse uma água cristalina, mas como uma luz. Então, o cristalino vai apontar para a impureza se torna. O Diego chegou aí, rapaz. Chegou. Tinha visto, não. Oi, apareci por aqui. Ô, gente, eu tô pensando que eu fui pra levar minha avó pra uma consulta lá. A gente chegou agora há pouco. Aí eu vim pelo menos pra dar oi. Já sei o peixe pessoal. Receba, Diego. Vamos passar então agora. Comentários bíblicos. Comentários bíblicos. Passada de Jesus. Inclusive, uma pergunta Aproveita o aí. microfone aí do Diego, né? Diego, lê pra gente esse slide. Vamos botar aqui assim. Aristóteles? Ficou com medo, João? Opa, o que foi? Você pode ler esse slide? Ah, é pra ler? Ah, tá. Lê agora. É porque o áudio tava meio ruim. Lá vai. Ok.
Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Né? Comentário bíblico, Atos, Novo Testamento. Jesus fala, literalmente, de um olho singular por oposição a um olho mau. Esse dizer pode envolver diversos jogos ou palavras. Um olho singular normalmente significava um olho generoso, mas também um olho ganancioso, numa situação referida em capítulo 6, versículo 24, ou seja, servir aos dois senhores. Naquela cultura, um olho mau tanto podia significar um olho enfermo como um olho mesquinho. Muita gente acreditava que os olhos emitiam luz, permitindo que o indivíduo enxergasse, e não o contrário, ou seja, que a luz penetra através dos olhos. Embora aqui Jesus compare o olho a uma lâmpada, ele fala de olhos enfermos que são impossibilitados de receber luz. Tais olhos simbolizam a inutilidade de uma pessoa mesquinha. Realmente, agora que eu me lembrei, quando eu estudei História da Arte, meus professores diziam que realmente, antigamente, o pessoal acreditava que os olhos emitiam luz, e que era por conta disso que a gente conseguia enxergar, né? Engraçado. Olha isso aí, novamente aqui ele trazendo os olhos enfermos, né? Que contrapondo os olhos sãos. Seria uma candeia com defeito, então. Já tem o nome catarata, né? Bom, a gente está decifrando aos poucos aqui. Agora, essa questão que ele coloca aqui da o olho singular, generoso e ganancioso no versículo 24. Eu não vou entrar agora na discussão, mas eu fiquei confuso ou não concordo. Você depois pega aquele livro que vai dar uma olhada no grego lá, que é o dicionário interlinear, grego e português. Eu lá para saber qual é o que está no grego mesmo. Mas enfim, vamos lá, né? É algo realmente profundo que a gente vai refletindo. Isso é interpretação, né? Não. Eu particularmente, acho que eu estou mesmo sintonia contigo hoje. As angústias deles são as minhas também. Não, é porque essa passagem do 24, dos senhores, assim, eu não consigo captar isso que ele colocou aí, sabe? Não, mas são coisas distintas. Eu não posso ter isso e o inverso ao mesmo tempo. Talvez seja uma palavra realmente que tenha dois significados diferentes. Agora, bem opostos, né? Interessante é isso. Agora vamos a Mateus, comentário do Stern. Quem vai ler? Só uma coisa, será que isso poderia ser no sentido de quem lhe vê, por exemplo, eu posso ser generoso para uns e ao mesmo tempo para outros eu não sou generoso. Olho singular, interessante. Olho sincero, olho simples, olho singular. O que vocês entendem por olho singular? Especial, né? Você consegue perceber melhor, vamos ver assim. Talvez isso possa ser um problema também, né? Porque até na sinceridade a gente tem que ter cuidado. Mas se singular não significa que seja bom. Sim. Significa? Não. Sim. E diversidade tem que ver também como é que está no inglês. Talvez o cara traduzir em português. Mas é um embrulho da Vai sugerir que passemos adiante. Certamente. Tradução da tradução. Diego vai falar? Diego no inglês. Sim, Diego vai falar. Na verdade, eu ia comentar exatamente o que está escrito nesse próximo slide. Então acho que não precisa mais. Porque assim, eu me lembrei daquele vídeo lá do pastor, e que ele realmente ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Essa passagem aí do olho mesquinho e do olho generoso, né? Que seria essa associação com o bem e o mal. Que na verdade ela está relacionada com a passagem anterior, né? Aquele lá da gente não amontoar tesouros na terra, mas amontoar tesouros no céu, né? Que seria justamente... As duas estariam em sincronia com essa questão de você pôr os seus bens materiais a favor da sociedade, né? Mas
Deixa quieto. Ele fala tudo, mas deixa eu... Vamos adiantar que faltam 3 slides, né? Só tem mais um? Ah, são 2 então. Ele não era não. Vai dar, graças E a Deus. vai ler pra gente? Pronto, ele- Posso ler sim. Então, vamos lá. Aparentemente, Yeshua recita um provérbio comum e o comenta. No judaísmo, tem um olho bom, um ain, tová, significa ser generoso, e ter um olho mau, um ain ra, ha, significa ser mesquinho, que é esta é a interpretação, que essa é a interpretação é correta, é algo confirmado pelo contexto. Ganância e ansiedade sobre o dinheiro são o assunto no versículo anterior e no posterior. Que é esta interpretação? É algo confirmado pelo contexto. Uhum. Dos irmãos, né? Bem, Fala da valoração que a gente tá, né? Se tem um olho bom, é como a gente interpreta um, né? Generoso. isso Ou está claro, claro, né? isso, Está claro, a gente já comentou. já comentamos. E agora, Alicia, Alguém não leu? você, cara, não leu ainda. Eu, né? Inclusive estou com esse problema, né? Sem óculos aqui, mas enfim. Não, aqui tá dizendo. O olho é a lâmpada do corpo, assim como uma janela deixa penetrar a luz da morada. Os rabinos ensinam que o olho e o coração são os 2 agentes do crime. Daí a importância da purificação do olhar. Nosso olho é nossa luz. Por isso Jesus afirma que nós somos a luz do mundo. No entanto, aquele que faz mau uso da sua luz ou dos olhos pode acabar em trevas. Celestino é interessante que ele faz umas interpretações que são confortáveis para a gente ouvir, né? Assim, faz sentido. É aquela coisa que a gente precisa ouvir, sabe? Aquele carinho. Mas eu acho que o Celestino, ele também pega aí uma questão. Nosso olho é a nossa luz. Nós somos a luz do mundo. Eu acho que uma diferença, porque é aquela história, o olho, se a gente colocar o olho com uma janela, como ele coloca, inclusive, como sendo... Por isso não faz sentido. Oi? Ele fala, por isso Jesus é Isso, Então, se o olho é essa janela, né, de nós, interiormente falando, para o exterior, esse vínculo, então, são as nossas atitudes, nossos atos, aquilo que tem no coração, né, é que vai ser realmente a luz do mundo. Que na verdade é projetado não para o olho, mas nas atitudes, que aí naquilo que você talvez vai captar o que eu faço. Né? Aí eu sou do mundo porque estou influenciando os outros de uma forma benéfica. Então, eu só colocando que a gente está falando aquela questão do nosso olho é nossa luz. Tá? Eu não vejo assim. A questão da luz, nós somos a luz do mundo, sim, mas não é o olho. Porque eu posso ter um cego e ele é a luz do mundo. Mas aí hoje, no caso, está no sentido filial. Não, acho que não tem sentido como a gente entrou. Tudo bem, mas aí tá, ele coloca um sentido que é como se fosse uma janela, para tipo uma janela. É para passar o meu consigo, né? A janela, mas é isso que eu acho. Eu acho que o olho, ele é realmente passivo, no sentido de que ele é um instrumento. O olho enquanto estrutura biológica, falando. Isso. Aí vai ser remetido à questão hebraica e já tem um sentido diferente, que é aquele todo, né? Eu estou entendendo até agora, eu não sei se daqui a semana que vem eu vou pensar melhor sobre isso. O olho como a consciência e a luz como conhecimento. Eu acho que é isso que eu consegui chegar até agora. Mas eu não tenho certeza ainda, vou pensar mais.
Até essa primeira frase dele também é um pouco estranha, porque ele fala que o olho é a lâmpada. O olho é a lâmpada do corpo, e a lâmpada é algo que emite luz, né? E ao mesmo tempo. Não, mas não, a lâmpada é o que detém a luz. É o vidrinho. É o vidrinho. Por isso que eu estou pensando com consciência. E a luz completa uma candeia, é o vidrinho. É uma candeia, entendeu? Eu não consigo entender a comparação entre A luz também para acender. Pra mim não faz sentido. Não, eu também acho que a janela deu a ideia de só barreira, uma coisa meio passiva, que a luz entra e sai sem ninguém fazer. É só questão da captação, né? Da Como eu estava captação, falando, né? nem da emissão da luz. Eu não gostei dessa Agora também tem que lembrar o seguinte, o fogo que acende. O fogo que acende. Não faz sentido essa janela deixando entrar a luz, que é uma figura bonita. Eu acho que faz sentido também, em outro contexto. Que deixa entrar a luz, a fresta de permite a luz dentro, né? O que faz diferença é o combustível. Né? Eu acho que essa é a nossa a vontade do querer ou não fazer. É que dá esse combustível, é que alimenta, é que faz essa luz surgir, entendeu? E a outra coisa também é que o fogo que acende a candeia não surge da candeia, né? É algo externo que vem para a candeia, né? Acho que a questão do conhecimento aí, né? Que a gente buscar o conhecimento. Estou gostando. Tá gostando, né? E quanto mais luz entra, mais a gente torna consciente, né? E cabe a gente alimentar. Porque a resina, Luz tem a ver com calor também, tem a ver com sentimento. Algo que a Regina colocou, luz de lucidez da consciência. Mas eu não sei por que a gente tem essa tendência de achar que o que é cognitivo não é no campo da afetividade, né? Como se cognição e afeto fossem coisas distintas. Mas é outra discussão. Olha. Não. Vou botar outra coisa Lavaria para você raciocinar, Carol. Hã? O óleo. O que é o óleo dentro da candeia? Peraí. Ai, minha gente, pelo amor de Deus. Vai ler aí a última coisa aí. João, lê a última. Vamos pensar. Você Que é alimento. Ok, então calma. Não sei. A luz material, cujo benefício o olho concede ou recusa ao corpo, conforme esteja são ou doente, compara-se à luz espiritual que se irradia da alma. Se ela mesma está obscurecida, a cegueira será bem pior do que a que resulta da cegueira física. Interpretação do Gildano. Você pega o exemplo de violento. Você percebe que fala da luz que pode entrar, ou então da luz que se irradia, né? Fazer de novo esse movimento do que entra e do que sai, né? Se pegar por violentos em 2000 anos, a gente verifica que ele tem a cegueira física, mas ele já estava cego há muito tempo. Foi só uma questão. A verdade é necessário que você fique cego para você começar a enxergar, né? As verdades. O próprio Super Mozart tinha a surdez, né? Beethoven, a surdez, e ele não fala a questão de ele escutar, porque é preciso que ele ficasse surdo para se chamar a verdade, para que ele pudesse captar melhor, né, a melodia celeste. E uma vez, assim, uma coisa muito linda que publicaram no Facebook, foi publicado outro dia, que quando a gente ficar buscando resposta de Deus não vem, assim, lembre-se que é porque o professor se cala durante a prova, né? Foi você. Não? Eu sei porque foi um momento tão escuro da minha vida, quando eu estava assim, não é possível que não vai vir uma orientação, um sonhozinho para entender o que está acontecendo. E aí o mestre apareceu Olha aí. através das redes Olha sociais aí, para ver que olha é durante a prova. Vai se manifesta pelas redes sociais. Tá vendo? É. Aí me veio uma Então, inspiração. Mas dessa vez aí aí, o professor deu uma filinha, né? Deu uma fila. Deu uma filinha, porque- Deu uma fila. Ou então, nas pegadas da areia que ele carrega. É, Sim. alguém Sobre estava cegueira, comentando não. Argentina. Na verdade, a gente está falando sobre o óleo, eu vou deixar para a próxima semana. Ah, Até ok, porque vamos a gente já encerrar. passou 10 minutos do. E Regina colocou uma pergunta dos espíritos aqui, questão 115. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Treva e com ignorância. Concordo plenamente.
Sim, Jean precisa sair e a gente vai. Estamos no momento. Tem uma outra passagem, me ajudem aí a descobrir para a próxima semana. Porque Jesus fala sobre os fariseus, ele fala em cegueira, que os cegos enxergarão assim. Isso aqui é cego? Não é esse. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Acho que vai nos ajudar a compreender. Eu vou pesquisar isso. Liga aí, liga aí. Diga uma palavra aí que tem aí. Uma palavra que esteja realmente. Cegos e Fariseus. Procure fariseu, você vai encontrar bem pouquinho. Mateus 23. essa semana. Os mestres da lei, os fariseus, cegos insensatos. Mateus 23. No Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois a gente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Também é Também. citado. Vamos fazer, parece. Vamos dar música Rosa Mística. Rosa Mística ou é da Mãe Santíssima? Rapaz, se tivesse a letra eu poderia tentar. Agora eu pus no Google, mas não encontrei a letra. Alguém sabe? Assim, tem a letra aí pra eu ver? Que é bem. Larissa, você fala. Vamos fazer. Mas eu nada a ver. Pelo primeiro horário, vamos pedir para André fazer uma outra música. Fazer um bolo na horroroso. É. Improvisa aí, André, por favor. Hoje foi o dia sem Vai, André, começa aí. Para provar aqui que a gente entregou. Os sedentos de alegria aquece os filhos de alma. E agora a letra. Tem que a letra, gente. Dá não. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar. Eu vi a sua voz, senti o seu olhar. Meu amor desceu à terra e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria. Cantou tanta esperança e o reino de bonança fizemos em tudo. Depois desceu a morte, voltou mais belo e forte, jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina. Ai, saudade, saudade que me bate e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ai, saudade,
Mas saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Boas noites, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Grande abraço. Esse abraço tá ficando bonito no fim da reunião, hein? Gente, boa semana a todos. Semana até a próxima terça. Agora eu vou ficar pensando nesse azeite, isso é eu. Então agora que já pensei. O azeite é interno. O azeite tem pé. Sem o azeite. Mas é semana que vem, né? Até semana que vem. E aí, Lilito? Tudo bem, tudo bem. Hoje E aqui. você? E aí, André, tudo bem? Hoje Boa tudo Ô, bem, Caixa? André. André? Um abraço, gente. Oi, querido. Vou procurar a cifra, viu? Essa deve estar Tá, perdida não, em mas algum lugar aqui no computador. eu queria que você cantasse pra mim, porque eu não sei cantar ela. Pra eu aprender. Ah, não, é só olhar esse nap de hoje, né? Tem nada não, eu olho e eu aprendo. Tá certo. Eu vou procurar também. Eu acho que a gente tem cantando isso em algum lugar, viu? Tá bom, tá bom. Beijo, tchau. Beijo, filho. Tchau. Até mais. Tchau. Tudo bem, Diego? Tudo bem, gostei da toca. Saudade de tudo. Gostou? Bem. Viu meu bonequinho de neve? É o quê? Viu meu bonequinho de neve? Vi não. Botei lá no Face. Primeiro boneco de neve. Tão lindo. Hoje, agora que tu foi fazer boneco de neve, passa. Não, eu fiz um quando eu cheguei aqui. Eu fiz um tá. quando cheguei aqui, só que ficou horrível. Aí depois que me ensinaram como é que se faz boneco de neve. Oxe, como é que se faz boneco de neve? Você tem que rolar a neve, não adianta você socar a neve não, entendeu? Tem que rolar pra ficar uma bolinha. Faz sentido. É. Legal. Pô, daqui a pouco tá saindo um vídeo do LGPB que vai ficar bem legal. Ai, que massa. O Miguel falou que participou, eu acho. Né? Do quê? De alguma? O Miguel participou de algum vídeo aí. Divulgação. Tu viu? Não, não vi. Ele só me falou. É um arranjo que ele fez da música Anjos. Ah, é. Foi, ele falou isso. Olha lá, depois bota assim, LGPB 2015 teaser. Tá, já saiu? Faz tempo. LGPB 2015. Teaser. Tipo teaser de quando vai sair. Teaser. Teaser. Ah, tá. Teaser. Uhum. Tá bom. E depois vai sair um que é de regras. Ah, muito bem, muito importante. É uma animação que eu tô fazendo. Que legal. Animação. Ô, Diego, vamos sair e entrar numa outra conversa porque a gente tá ao vivo. Ah, é verdade. Tchau. Aí tá.